agora a nossa videoconferência. Eu coloquei já a aula de ontem lá no YouTube, tá? Não deu tempo de colocar ontem à noite, porque o vídeo ficou muito grande. Aí eu tive que dividir em duas partes os vídeos lá no YouTube. Então eu queria que vocês fizessem um cálculo estatístico, né? Usando esses dados que estão aí na tela. Antes da gente começar, eu só queria corrigir. O meu inglês quebra o galho, mas na hora de escrever dá uma complicada. Standard, eu escrevi errado ontem, tá? Eu escrevi com T e é com D no final. Ah, peraí, que verdade, eu não tô compartilhando a tela, não. Desculpa. É que só fica um negócio vermelho em volta da minha tela. Agora tá? Ah, vocês não estavam vendo. Ah, eu tinha deixado na tela, mas esqueci de compartilhar a tela com vocês. Não tem problema, gente. Eu até achei, Fala. tinha um negocinho aqui na minha tela antes e eu fechei, eu fiquei, gente, será que era aquilo? E eu fechei o negócio, mas não era só porque tu não tava compartilhando, né? Não, eu tinha deixado de compartilhar, realmente. Então, eu tinha deixado essa tarefa, mas eu achei, na minha cabeça estava compartilhando, mas não tem problema, a gente faz agora também, sem problema nenhum. Eu só queria corrigir que ontem eu escrevi standard errado, tá? Eu escrevi com D, com T no final e é com D. E deviation, eu já estava na dúvida se tinha o S do desvio ou não, mas não tem, tá? Então, só corrigindo aí o meu erro do inglês. Eu olho a palavra, eu sei escrever, mas na hora de... Eu sei o que é, né? Mas na hora de escrever, assim, dá uma complicada. Às vezes eu não lembro muito bem como é que escreve. Então, só corrigir que standard deviation eu escrevi errado ontem. Não tem problema. Ah, tá bom, Luiz. Então, podia ter me corrigido ontem. O meu inglês é bem razoável, assim. Eu já sobrevivi uns dias sozinha, só falando com pessoas que falavam inglês. Mas na hora de escrever, se eu não tiver, às vezes, um corretor ali do lado, saem umas coisas meio capenga, assim. Mas Acontece. Tudo bem. Não, essas palavras, para mim, na hora que eu escrevi, eu fiquei na dúvida. É com T ou com D? Com T ou com D? Ah, vai com T. Acho que era, mas estava errado. Então, vamos lá. Agora sim que está compartilhando a minha tela, certo? Para relembrar aquelas funções do modo estatístico que a gente viu ontem, eu gostaria que vocês calculassem, né? Usando o modo estatístico da calculadora, essas 6 medidas estatísticas que a nossa calculadora é capaz de fornecer. As duas primeiras são desvio padrão, né? Depende da situação. Quando vocês estudarem estatística, vocês vão ver qual é a fórmula do desvio padrão, tá? Por isso eu não vou me preocupar com ela agora. Média, número de elementos da minha série de dados, N minúsculo, a gente sempre usa como número de elementos do conjunto de dados que eu vou fornecer para a calculadora, somatório de todos esses dados e o somatório dos dados, cada um deles ao quadrado, sendo somado, que também é uma medida estatística que a gente usa bastante. Então, será que vocês lembram como é que a gente faz para inserir os dados e como é que a gente faz para recuperar essas informações? Esse aqui é o conjunto de dados, tá? Vocês lembram? Ou querem que eu mostre como é que coloca no modo estatístico e como é que insere um elemento, pelo menos? Faço aqui? Vocês lembram? O que eu faço? Eu lembro. Por mim, tentar fazer e depois... Depois corrigimos. Então tá. Não sei então se tentem colocar aí. Não, se alguém quiser que eu faça, professora, eu não lembro como é que coloca no modo estatístico. Eu faço para vocês aqui e depois vocês vão colocando os elementos. Vou dar as dicas. Tem que mudar o modo para o modo estatístico e depois a gente usa o botão do memória mais para armazenar os elementos na memória. Tem que aparecer o SD em cima, isso mesmo. Então, aqui na minha calculadora não está aparecendo SD, ó, ainda não está no modo estatístico. Como é que a gente coloca no modo estatístico? Tudo que é de configuração é nesse botão aqui do modo, ó. Então, se eu apertar uma vez, está lá. O modo estatístico, que é SD, né, é 2. Então, eu tenho que apertar 2 para minha calculadora, agora sim, entrar no modo estatístico. Então, agora eu coloquei minha calculadora no modo estatístico. Vocês precisam, então, passar para a calculadora esse conjunto de dados aí. Essa sequência de números, né? Lembram como é que faz para colocar? Ou querem que eu insira o primeiro para vocês relembrarem? E aí depois vocês inserem o primeiro e os demais? Posso fazer, não tem problema. É justamente para fixar aquilo que a gente viu ontem.
Vocês estão quietinhos, então eu vou deixar vocês fazerem. Quem for fazendo, pode ir colocando ali no chat, tá? Quanto que é o SX, o sigma X, a média, o N, o somatório dos X e o somatório dos X ao quadrado. Não tá atrapalhando, tá, Luísa? Mas teu microfone tá ligado. Pode deixar ligado, não tem problema. Ah, é. É só pra... Porque eu fico ouvindo Foi barulho sem assim, querer. acho que não tá. Não sei o que eu fiz aqui, mas enfim. Esse X é a média? Isso. Tá. Bom, vocês estão quietinhos, eu vou fazer a primeira inserção para quem por acaso não lembra como é que faz a inserção. Então, minha calculadora está no modo estatístico. Eu vou colocar 55 e vou apertar a memória mais para adicionar aquele elemento na série de dados. O próximo é o 54 e eu vou adicionar na série de dados. O próximo é o 51 e eu vou adicionar na série de dados. Eu vou fazer até para mostrar aqui as informações. 55, eu vou adicionar. O que é o próximo? 53, vou adicionar. 53, vou adicionar. 54 e 52. Luísa, tem certeza que são 7 elementos só? Quantos números a gente tem aqui Ai, na meu Deus. 1, sequência? 2, 3, 4, 8. 8. Então alguém ficou para trás. Eu acho que se sim. você apertar para cima e para baixo e tiver aqueles 7 elementos que você já colocou, eu acho que você pode colocar mais um. Tenta adicionar mais um, dá uma conferida aqui apertando para cima e para baixo qual que você esqueceu. E aí o que você esqueceu, tenta adicionar. Se aparecer n igual a 8, é porque ele colocou o oitavo. Ah, tá. Achei o que faltava. Aí, como é que eu coloco? Tenta ficar na tela inicial e adiciona ele. Por exemplo, né? Não sei 52. Se foi o número, mas... Foi 52. Isso. Tá, agora foi 8. Aí tá n igual a 8? Uhum. Foi. Então, aí ele adicionou. Aí se você tem que ir lá nas telas aqui de recuperação e pegar as informações de novo, porque aquelas ali que você colocou tá para apenas 7 dados, né? Não para 8. Pessoal que tá quietinho aí, estão tentando fazer? Tem bastante gente quietinha. Alguns participam mais do que outros, não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês tentem fazer aí. Então, eu já coloquei todos os meus dados. 55 é o primeiro X. Deixa eu tentar escrever com a mão esquerda. 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54 e 52. Coloquei todos eles, então. Ponto 31. Quando vocês me respondem com 2 casas decimais, tá? Caso o número tenha mais casas decimais do que 2, vocês têm que sempre arredondar o número, tá? Se eu não falar nada, escreveu ali, colocou só 2, tem que sempre arredondar, tá?
Em estatística, a gente costuma usar mais do que 2 casas decimais, porque esse arredondamento faz diferença, tá? Então, dá uma olhadinha aí de novo, Ana Júlia. Se a terceira casa decimal que você não escreveu ali, se fica, por exemplo, 37 ou se arredonda para 38, se fica 31 ou arredonda para 32, tá? Só porque você escreveu com 2 casas, né? Então, sempre a gente tem que arredondar, a menos que eu diga o contrário. Senão, a gente está cometendo um errinho ali na hora de recuperar o número. Os valores... O meu fechou com o da Ana, ok. Os valores estão certos, tá? É só por conta desse pequeno errinho de arredondamento ali por conta do valor. Posso mostrar aqui na minha calculadora quais são os valores ou vocês querem mais 2 minutinhos para terminar de inserir e anotar todos os valores aí? Eu tenho o SX, o sigma X, a média, aproximadamente, o número de elementos, o somatório dos x e o somatório dos x ao quadrado. Então, é n igual a 8, recuperado da calculadora, eu vou mostrar ali daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá, eu inseri todos os meus dados aqui, então eu vou recuperar. No 1 vai estar as somas, né? O n, inclusive, é a soma do número de elementos, posso dizer assim, e no var vai estar a média e os desvios padrão. Então, o S soma, a soma dos x ao quadrado, 22.805, tá? 22.805, isso é igual, exatamente, tá? Mas, só, pessoal, quando vocês forem escrever um número, como eu falei antes, com 2 casas decimais, depois desse 8 vem um 5, tá? O arredondamento científico é feito utilizando, se for 5 ou mais, a gente arredonda para cima. Então, 22,81. Tá bom, Ana? Só uma correçãozinha por conta dos 2 dígitos significativos, a gente arredonda para cima, tá? Então, 22,81. O somatório dos x, eu acesso com o 2, 427 exatos. A média, agora, lá no S2, então, a média, 53.375, então, exatamente 53.375, ou aproximadamente a mesma coisa com relação àqueles 2. Se eu cortei 375, depois vem um 5, eu tenho que usar 38, tá? As 2 casas decimais significativas são 38. O desvio padrão do sigma, eu acesso com o 2, deu 1, desvio padrão do sigma, 1,30 e 1,6. Se eu usar 2 casas decimais apenas, isso fica 32, tá? Então, por conta do arredondamento, esse 1 depois do 1 tem um dígito maior do que 5, maior ou igual a 5. Então, esse 1 passa a ser 2. E o desvio padrão do S é o 3, e eu acesso, isso dá aproximadamente 1,41 pelo mesmo motivo. Cortei no 0, depois vem um 7, aqui tem que estar 1 arredondado. Tá? Resto do pessoal que estava fazendo, conseguiu inserir esses dados no modo estatístico da calculadora e recuperar essas 6 informações de desvio padrão, média, número de pontos, somatório do x? Deu certo? Querem que eu faça de novo a restrição dos valores ou tudo certo por enquanto? Tudo certo? Então tá. Deu certinho? Vocês só ficaram quietinhos, mas deu certo. Então tá bom. Tá? Então isso foi o que a gente viu ontem. Só para relembrar como é que funciona esse modo estatístico. É uma função muito, muito útil, tá? Para quando a gente faz qualquer cálculo aí que envolve uma série de dados, média e desvio padrão são as primeiras, na verdade,
as primeiras medidas que a gente usa, tá? A função funciona mesmo se a gente tiver números decimais, a gente fez ontem com notas de prova, por exemplo, né? Tipo, fictícias. Notas de prova fictícias, dá para fazer a conta com número decimal, com número irracional, tá? Independente do número, posso colocar uma fração como dado de entrada também, tá? O importante é que eu saiba como coloco no modo estatístico e como que eu faço a inserção dos dados e a recuperação dessas medidas estatísticas que a calculadora calcula sozinha para mim, certo? Bom, então eu falei para vocês que aqui eu só coloquei uma página do manual, onde ele mostra exatamente essa sequência de cálculo que a gente acabou de fazer. Tá? Então, por exemplo, para recuperar a média, eu aperto Shift 2, o 2 vai acessar o SVAR. A opção 1 é a média. Aperto igual, vai dar o resultado da média. Então, esse exemplo que eu coloquei aí para vocês, ele é um exemplo do manual. Eu estou pegando páginas do manual não aleatoriamente, mas tentando pegar páginas onde tem o conteúdo que eu quero discutir com vocês, mas isso aqui é um exemplo que está no manual da calculadora. Tá? Então, eu vou deixar a página aqui na sequência justamente porque tem o passo a passo. Qual sequência de botões eu preciso, por exemplo, fazer para inserir os dados, para recuperar a média, para recuperar o desvio padrão. Certo? Então, eu tinha falado para vocês ontem que eu ia falar sobre os modos da calculadora, certo? Então, se eu aperto uma vez o botão de modo, eu tenho cálculo normal, digamos assim, cálculos estatísticos e cálculos de regressão, que é um cálculo estatístico, mas que envolve duas variáveis, tá? E não uma só. Se eu apertar mais uma vez o botão de modo, apertem aí o botão de modo da calculadora de vocês, duas vezes. Aparece essa tela que tá aqui, DEG, RAD e GRA. Aparece isso aí na tela da calculadora de vocês? Todo mundo? Ok. Então, hoje eu vou falar sobre essa configuração e eu vou aproveitar essa configuração para discutir outras funções aqui da calculadora que estão relacionadas com essa configuração que está aqui. Essa parte vai ser mais específica, digamos assim, para o pessoal de engenharia de software e civil. Por quê? Porque o pessoal da contábeis não costuma usar muito medidas angulares, tá? Essa configuração é uma configuração de ângulo, graus, radianos, aquilo que a gente aprende lá no colégio e estuda, por exemplo, na área de trigonometria. Então, o pessoal da civil, principalmente, e o pessoal de software, vai ver isso porque vai estudar geometria analítica, vai estudar cálculo, tá? Então, essas medidas de ângulo vão fazer, essas funções que eu vou mostrar na nossa aula de hoje, vão fazer mais sentido para o pessoal que é dessas áreas de exatas, digamos assim, tá? O pessoal da contábeis, que eu descobri depois do tempo que é sociais aplicadas, alguma coisa assim, não vai usar tanto, mas é importante que vocês saibam o que significa esses modos da calculadora, tá? Já que uma das principais funções de uma calculadora científica é justamente fazer conta com valores, com trigonometria, seno, cosseno, tangente, certo? Se der tempo hoje, se não der, eu continuo na aula de amanhã, a gente vai falar dessa configuração aqui de exibição de número. Essa configuração é mais bom, também é útil para o pessoal da engenharia, mas é útil para o pessoal da contábeis. Por quê? Por exemplo, quando eu vou fazer conta com números que para mim representam moeda, eu geralmente uso duas casas decimais depois da vírgula. Esse modo, em particular, esse modo fix da minha calculadora, permite que eu configure quantas casas decimais a minha calculadora vai exibir no display. Ela vai fazer conta com todas as casas que ela consegue armazenar na memória, mas ela vai exibir o número com 2, ou com 3, ou com 4, com quantas casas eu configurar essa exibição. Então, por exemplo, quem que estava colocando os númerozinhos arredondados? A Ana Júlia. Ana Júlia, você é da Contábeis? Eu tenho aqui, mas não tô com as... ficou atrás do meu negócio ali, sumiu atrás do negócio. Tá? Por exemplo, assim, ó. Sabe esse negócio que eu acabei de falar para vocês de arredondamento? Que a gente tem que fazer o arredondamento? Não, da civil? Então melhor ainda. Achei que era da Contábeis. Melhor ainda que você é da civil. Certo? Por exemplo, eu posso fixar... Se eu vier aqui e escolher a opção 1,
eu posso fixar quantas casas eu vou exibir na minha tela. Por exemplo, eu posso pedir para exibir 2 casas decimais. E aí o número fica assim, ó. Certo? Então, se eu fizer, por exemplo, 1 dividido por 3, ele não vai mostrar 0,3333333. Ele vai mostrar o número apenas com 2 casas decimais significativas. Se eu inserir, por exemplo, esse número que a gente usou aqui, ó. Vamos pegar aqui e voltar um pouquinho. Se eu inserir esse número aqui, por exemplo, 22.805, como está configurado para aparecer só 2 casas decimais depois da vírgula, olha qual é o número que ele vai exibir para mim. 22.81. Isso significa o quê? Significa que ele mostrou 2 casas e o que ele fez? Ele já arredondou o número. Então, essa é uma forma da gente usar a calculadora e não ter que ficar arredondando, porque ele faz sozinho o arredondamento, certo? Então, eu acho particularmente uma função que para quem é da contábeis ou para quem é de áreas que usa sempre 2 ou 3 casas decimais depois da vírgula, deixa a calculadora nesse modo, ele vai te mostrar o número já arredondado, tá? E eu posso fazer conta com esse cara, eu posso fazer, sei lá, 2 dividido por 7 mais 7 vezes 4. Ele vai sempre responder o número com 2 casas decimais depois da vírgula já arredondadas, tá? Então, esse modo fix é um modo bem interessante, assim. Tem muito aluno meu que deixa no fix sempre, assim, tá sempre no fix igual a 3. Aí a resposta sempre sai com 3 algarismos depois da vírgula, tá? Consigo sim. Eu ia falar disso amanhã, mas eu volto para falar disso amanhã, mas eu mostro sim, ó. Aperta uma vez o botão de modo, 2, que é o que eu vou falar agora, 3. A terceira tela do modo é essas 3 opções, fix, sai e norm. Chegaram nessa tela? Vocês conseguiram fazer essa tela aparecer? 3 vezes o botão de modo, 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 modo. Eu vou escolher o fix, porque eu quero uma quantidade de casas fixas depois da vírgula. Então, eu vou escolher a opção 1. Você pode escolher 0 casas, então não teria nenhuma parte decimal, ou até 9 casas decimais. Vou escolher 4 agora. Aí só clica direto na quantidade de casas que você quer, 4. Pronto, agora os meus números e as minhas contas serão feitas exibindo como resultado 4 casas decimais depois da vírgula. De novo, 1, 2, 3, escolho o modo fix, escolho uma alternativa de 0 a 9 para ser o número de casas que eu vou exibir, por exemplo, 3, e aí vai aparecer o número com 3 casas decimais depois da vírgula, tá? Aí dá para escolher quantas casas você quiser. Qualquer conta que você fizer aqui, por exemplo, 2 dividido por 3 é 0,66666, só que aí ele arredondou a terceira, tá? Então, é uma função bem interessante, assim, para deixar fixo, mas o importante é lembrar dessa função, tá? Se vocês procurarem lá fix no manual, vai aparecer. É que ela não tá jogando fora. Lembra que eu falei para vocês que a calculadora trabalha com 15 casas depois da vírgula? Ela não tá jogando fora as 15 casas, tá? Ela continua com as 15, mas ela está te exibindo o número com apenas 3 casas decimais. Tá? É uma configuração de exibição. A memória dela continua utilizando todas as casas decimais que estão ali no meu número, tá bom? Então, essa função é uma opção bem interessante da calculadora. 1, 2, 3, fix, quantas casas você quer? 2, por exemplo. Aí aparece o número com 2 ou 3 ou 4, certo? Bom, então, como eu falei, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas configurações de modo da calculadora. Amanhã eu vou falar mais especificamente dessas outras duas, tá? Do fix também, e aí vou fazer umas brincadeirinhas também com o fix, o sai e o norm. Pode perguntar, Luísa. Para fazer um arredondamento, eu achei que era quando o próximo número for para cima de 6, mas então é para cima de 5? Para cima de 5. Para cima de 5, tá. Não, beleza, então. Deixa eu te mostrar. Ó, aqui eu posso verificar, ó. A minha calculadora tá no norm 2, tá vendo? E eu vou colocar, por exemplo, 1.205. Então, o terceiro número é 5, né?
ele arredonda o 2 para 1, o 0 para 1. Tá, beleza. Tá? Esse é o arredondamento científico. Se for 5 ou mais, então 5, 6, 7, 8, 9, arredonda para cima. Mas eu sei que existem arredondamentos na ABNT que é diferente. Aí você tem que olhar assim, depois desse 5 vem um número par ou ímpar. Daí pode ter umas variações, tá? Uhum. Mas em termos de arredondamento da calculadora, é sempre, se for 5 ou mais, arredonda para cima. Sempre, sempre, sempre. Qualquer software computacional, tá? Beleza. Como é que faz para tirar do fix? Para tirar do fix, você faz 1, 2, 3, aperta o norm. Norm é tipo normal, digamos assim, mas não é bem isso. Norm, aí coloca norm igual a 1, acho que é o padrão. Norm igual a 1. 1 dividido por 3. Isso. Então, 1, 2, 3, norm. Aí tem duas opções que eu vou explicar amanhã. O 1, tá? Escolhe 1. Deu certo, Ana? Na mesma tela do fix, escolhe norm. E aí vai poder ser norm 1 ou 2. Escolhe o 1. Aí volta certinho. 1 dividido por 3 tá o número todo ali. Certo? Então, seguindo aí nessa linha de falar das funções de configuração da calculadora, eu vou falar um pouquinho, basicamente, hoje de trigonometria. Tá? Assim, entre aspas, mas digamos assim. Eu vou falar sobre ângulos, tá? Em graus e radianos, uso dessas funções seno e cosseno, uso dessa função aqui, que eu garanto que a maioria não deve ter percebido. Estão vendo que aqui em cima do ANS tem um DRG? Acharam aí? Isso também é um botão que a gente usa para trabalhar com ângulos, tá? A gente também tem um botão aqui que é capaz de escrever o número em base, não é em base 60, mas quando você quer somar horas, somar minutos, a gente pode escrever usando graus, minutos, segundos, né? Eu também consigo fazer isso, certo? Então, vou lá nas duas vezes o botão de modo. 1, 2, apareceu essa tela que tá aí. Então, a primeira coisa é eu dizer para vocês o que significam cada uma dessas três siglas aí. DEG, RAD e GRA, tá? Bom, DEG, deixa eu fazer minúsculo, porque ali tá minúsculo. Lembra que a calculadora tá em inglês? DEG vem do inglês degree. Degree em inglês é ângulo não, é graus, tá? Daquela medida angular de graus que a gente tem. Quando a minha calculadora está nessa função, trabalhando com graus, vai aparecer em cima da tela, ali em cima, um Dzinho. Então, se eu for lá, 1, 2 e selecionar o DEG, aqui em cima vai aparecer um D, certo? Então, isso significa que a minha calculadora está trabalhando em graus, porque ela está em inglês e esse D é de graus em inglês. Esse RAD significa radian. Agora, não sei se a pronúncia é essa certa. Que pra gente é radianos. Radianos. Radianos é uma medida angular que a gente usa também. E eu vou explicar o que é o grau, qual é a relação entre graus e radianos, tá? Porque vocês precisam saber isso para entender o que significa converter uma coisa na outra. Radianos. Se a minha calculadora está em radianos, aqui em cima vai aparecer um R e não um D. Então, tentem colocar a calculadora em radianos. 1, 2, escolhe a opção radianos, que é ativada apertando o botão 2. Apareceu aqui em cima um Rzinho? Sim, na calculadora de todo mundo apareceu um R, conseguiram colocar ali no modo de radianos? Ok. Terceira opção é o GRA. GRA significa grado, que é em inglês também igual, tá? Porque a palavra não é inglesa. Grado. Esse grado vai ser denotado pela letra G. Então, quando a minha calculadora estiver em grados, tá? Eu vou explicar também. Aqui em cima vai ter um D, um G, e não um R. Então, se eu for 1, 2, selecionar a opção 3, aqui em cima vai estar um Gzinho, certo? Então, são configurações que a calculadora pode ter quando ela quer exibir um resultado ou trabalhar com um número
que está sendo representado em graus, em radianos ou em grado. Qual é o problema? Assim, o que eu vejo acontecer de erro? Quando a gente pensa em graus, a gente pensa na letra G. E tem uma função da calculadora que é o G, e a palavra é só grá, assim. Aí o que o aluno faz? Ele vai lá no modo de configuração da calculadora e ele pensa assim, grá é graus. Aí ele faz assim, coloca a calculadora em grado. Vai funcionar? Não, porque grado é uma outra unidade de medida para ângulos, tá? É uma unidade que é bem pouco usada, para ser sincera, mas é uma unidade que foi criada na tentativa de substituir a unidade de graus, mas não colou, mas ela existe e é usada em algumas áreas, e tem alguns instrumentos de medição que são graduados em grado. Por isso que é importante quem vai trabalhar com esse tipo de coisa, por exemplo, em topografia, o pessoal da civil, saber que existe essa medição de ângulos também, certo? Então, o que acontece? Vocês precisam lembrar que a gente quase nunca usa grados. A gente vai usar quase sempre ou graus ou radianos. A gente vai usar grados só se aquela situação for específica e eu tiver que trabalhar com grados, tá? Então, o que vocês precisam tomar cuidado com essas medidas? De não fazer associação que esse G está associado com graus, tá? A calculadora está em inglês, então eu preciso estar com a minha calculadora ou com o D de degree, graus, ou então em radianos, que é uma maneira de trabalhar também com ângulos, certo? Então, eu vou colocar minha calculadora ou em degree ou em radianos e a gente vai fazer algumas contas com esses dois tipos de unidades de medida. Para que vocês conheçam um pouquinho essas unidades, eu tenho como converter uma coisa na outra, porque as três são unidades de ângulos, certo? A conversão é essa que está aqui em cima. Então, eu tenho que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos, é equivalente a π sobre 2 radianos, e é também equivalente a 100 graus. O símbolo de graus acho que é assim, tá? Aparece na calculadora com Gzinho em cima. Se você não quiser trabalhar com esse π sobre 2 radianos, eu posso trabalhar com o dobro de tudo isso, que 180 graus é equivalente a π radianos, que é equivalente, aqui não é 100, é 100? 50 e 45, sim, é 100, tá certo. 200 graus. O pessoal que acabou de sair da escola, ou que estudou um pouquinho mais de trigonometria, né? Vocês lembram que lá no colégio, quando vocês estudaram radianos e graus, vocês usavam uma dessas duas comparações para poder converter uma coisa na outra? Lembram disso? 180 graus equivale a π radianos. Vocês lembram dessa relação? Geralmente a gente usa de baixo, tá? Então, 180 graus equivale a π radianos, ou 90 graus equivale a π sobre 2. Metade de π, metade de 180. Então, eu uso essa relação, inclusive se eu quiser trabalhar com grado, para converter uma coisa na outra. E eu consigo converter radianos em graus, graus em radianos, consigo fazer ida e volta em qualquer uma dessas três unidades. O que acontece? Acontece que muitos alunos não sabem ou não lembram o que significa o radianos. O que é essa medida em radianos? Tá? O que ela significa quando eu estou falando de ângulos? Então, era isso que eu queria conversar com vocês agora, antes de eu ir aqui para a calculadora, tá? E explicar, porque a gente vai ter que... O que a gente vai fazer vai ser justamente fazer algumas contas e vocês precisam ser capazes de olhar para uma medida em graus e calcular ela em radianos e vice-versa, certo? Então, eu já sei como que essas três unidades de medida estão relacionadas. E essas informações aqui eu vou usar para converter uma unidade de medida na outra. Antes disso, deixa eu relembrar o que significa eu ter um ângulo em graus e eu tenho um ângulo em radianos, tá? Bom, imagine o seguinte, imagine que a gente tem aqui, deixa eu tentar fazer um desenho parecido com o que eu fiz hoje de manhã. Imagine que a gente tem aqui um ângulo de 30 graus, certo? Então, acho que isso aí todo mundo lembra, né? Um ângulo, uma abertura, mais ou menos aí equivalente a uns 30 graus. Na verdade, tinha que ser até um pouquinho menos aqui. 30 graus.
O que significa o radiano nesse desenho que eu tô mostrando aqui para vocês do ângulo de 30 graus? Imagina o seguinte, vem aqui nessa reta de apoio do ângulo, digamos assim, e marca uma unidade. Uma unidade a partir do vértice ali de medição do meu ângulo. Então, eu venho aqui e marco uma unidade. Tem que ser sempre 1, tá? Para isso que eu vou mostrar para vocês fazer sentido. Com essa uma unidade de medida, a gente vai fazer uma circunferência de raio 1. Ficou bem feia a minha circunferência, mas eu tenho um negócio aqui que, se der certo, eu consigo fazer uma circunferência bonita. É melhor que a minha. Então, tá aqui. Tenho lá a minha circunferência de raio 1, certo? Então, eu tinha o ângulo com uma certa medida angular, 30 graus, por exemplo. Fiz uma circunferência de raio 1 centrada no vértice desse ângulo e que tenha raio 1. Eu vou medir, sabe o quê? Eu vou medir o tamanho desse comprimento aqui, ó. Imagina que você largou uma formiguinha aqui, a formiguinha foi andando por cima dessa circunferência de raio 1 e chegou nesse outro segmento de reta que define o ângulo de 30 graus. O quanto a minha formiguinha andou é a medida desse grau, desse ângulo aqui, em radianos. Como eu ainda não sei, eu vou dizer que é x radianos, porque eu ainda não sei qual é a medida. Deu para entender qual é a relação entre graus e radianos? O grau é a medida angular, a abertura. O radiano é como se eu... é equivalente, né? É eu fazer uma circunferência de raio 1 e ver o quanto mede esse segmento aqui, ó. O comprimento desse segmento. Isso vai ser a minha medida em radianos. Então, por que eu consigo converter radianos em graus? Porque se eu tenho o comprimento que a minha formiguinha andou, eu consigo marcar o ângulo. Então, se eu tenho o comprimento em cima de uma circunferência de raio 1, eu sei qual é o ângulo equivalente àquele tanto que a minha formiguinha andou, certo? Vamos ver o que vocês lembram aí de trigonometria, ou melhor, né? De um pouquinho de geometria. Se eu tenho uma circunferência de raio 1, peraí, deixa eu pegar esse aqui, esse aqui. Quanto que mede o comprimento dessa circunferência toda? Vocês saberiam me dizer? Perdão, pessoal. Deixa eu tentar fazer assim. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Quem lembra aí? Lá no ensino médio. A minha circunferência, isso é o ângulo total, tá? O ângulo total é 360 graus, mas esse cara aqui, ó, a circunferência, ela tem um determinado comprimento, uma medida de extensão, digamos assim. Lembra como é que calculou isso? Vocês estão certos, a volta inteira tem 360 graus, ok? Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se eu largar uma formiguinha aqui e ela for andar toda a circunferência, quando ela terminar de fazer o trajeto, o quanto que ela vai ter andado? Quanto que é o comprimento de uma circunferência de raio R? Seja lá qual for o meu raio da circunferência. Ninguém? Ah, me colocou ali. Toda circunferência de raio R mede 2πr. 2π vezes R, tá? 2π vezes R. O que acontece? Se eu largar a formiguinha, ela vai dar uma volta inteira e no final ela vai ter andado 2 vezes π vezes R. Então, o comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes π vezes R. Mas essa circunferência em particular, quanto que mede o raio dela? Essa circunferência que eu desenhei aí, a partir do meu ângulo de 30 graus, o raio dela vale 1. Então, dá 2π vezes 1. O que significa isso? Significa que eu sei qual é o comprimento total da minha circunferência. A circunferência toda tem 2π. 2π é mais ou menos, aproximadamente, vamos ver quanto que é isso? 2 vezes π. Quando a gente vai trabalhar com π, não precisa multiplicar, tá? Pode multiplicar, mas não precisa. 2 vezes π é aproximadamente 6,28.
O que significa isso? Significa que eu tenho o comprimento total da minha circunferência. Vou tentar converter, agora a gente vai fazer a conta, usando uma regrinha de 3, para tentar descobrir quanto que é essa medida vermelha correspondente a esse ângulo de 30 graus. Para isso, eu vou usar essa relação daqui de cima. A relação que existe entre radianos e graus, e aí eu uso uma medida que eu conheço para encontrar outra a partir de uma regra de 3. Então, será que vocês conseguem me ajudar na regra de 3 aqui? Vamos lá. 180 graus equivale, 180 graus está para π radianos, assim como 30 graus está para x radianos. Certo? Deu π sobre 6? Você fez a conta, Luísa? Usando a regrinha? Ou você lembra que 30 graus é π sobre 6, assim, de cabeça? Porque é uma medida bem comum, né? Fez a conta. Tá? Então, para quem não lembra como faz regra de 3, eu vou fazer aqui, tá? Tenho a mesma unidade de medida dos dois lados, então eu posso deixar a unidade de medida de fora. Faço uma multiplicação cruzada para resolver a regra de 3. Então, eu vou ficar com 180x é igual a 30 vezes π. Não preciso colocar o grau, nem o radiano, porque são as unidades de medida, vai cortar as duas coisas, porque a gente tem a mesma unidade no 180 e no 30, e no π e nesse x radiano. Eu quero saber o valor de x, portanto, eu vou isolar o x. X é igual a 30π sobre 180. Para quem fez o curso de matemática básica comigo, por que valor eu posso simplificar essa fração que está aqui? 30 e 180, 30 em cima e 180 embaixo. Eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por quanto? Por 30. Obrigado aí para quem está respondendo. Por 30. Então, vai ficar 30 dividido por 30 fica 1π. 180 dividido por 30 fica 6. Isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6. Portanto, qual é a medida em radianos equivalente a 30 graus? Π sobre 6. Com essa regrinha de 3, eu posso converter qualquer medida angular, qualquer medida em graus para radianos. Eu também posso converter qualquer medida em radianos para graus, certo? Então, eu consigo fazer essas conversões lembrando dessa relação que vale sempre, tá? Essa interpretação que eu quis fazer aqui, eu não vou entrar a fundo tanto assim com relação a círculo trigonométrico e tudo mais, mas é importante que vocês lembrem que, para cada ângulo, quando eu coloco em cima desse ângulo uma circunferência de raio 1, existe uma medida associada. Essa medida vai ser a medida daquele ângulo, só que em radianos. E essa medida em radianos, ela é um número real, tá? Isso aqui, ó, é um número real. Por exemplo, quanto que é π sobre 6 radianos? Eu vou lá na minha calculadora e calculo quanto que é π sobre 6. Será que vocês conseguem calcular para mim? Se a gente fizer π dividido por 6, quanto que dá isso? Quando eu apertar igual aqui, qual vai ser o número que vai aparecer? Coloquem no chat para mim, por favor. Arredondando certinho, vamos ver. 0,52. Então, aproximadamente 0,52. O que significa isso? Significa que se eu largar a minha formiguinha aqui, ela vai andar mais ou menos 0,52 a distância que ela vai andar para sair ali do ponto da reta horizontal e chegar até aquela reta vertical que define o ângulo de 30 graus, tá? Então, a gente precisa entender que quando eu falo de radiano, eu estou pensando e interpretando isso como sem um número. Quanto que a minha formiguinha andou para andar aquele pedacinho de arco? Se o ângulo fosse maior, o arco vai ser maior também, a formiguinha vai ter que andar mais, certo? Então, essa relação entre radianos e graus é porque o grau mede a abertura angular e o radiano mede o comprimento que a formiguinha andou em cima dessa circunferência de raio 1, tá? A gente chama isso de arco, o comprimento do arco associado a esse ângulo de 30 graus, certo? Bom, isso aqui é o que vocês vão precisar gravar. Vocês precisam lembrar que radiano é uma medida de comprimento e que dá para fazer um 6 somente C com relação ao graus.
E a gente sempre vai usar que 180 graus está para π radianos, assim como as outras medidas ali que eu quero converter a partir de uma regrinha de 3, certo? Explicado o que é radiano, graus e como que eu consigo converter uma unidade na outra, a gente vai calcular aqui na nossa calculadora algumas funções trigonométricas. Só que algumas delas, o nosso argumento vai estar em graus, e em outras o nosso argumento vai estar em radianos. E aí depois a gente vai ver como é que sai o resultado e vai poder comparar esses resultados, certo? Então a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai calcular seno de 90 graus. Alguém lembra quanto que é seno de 90? Vou fazer um círculozinho trigonométrico aqui para ajudar vocês. Seno a gente mede o que está em pé. 90 graus é essa abertura aqui. Alguém lembra quanto é seno de 90? Desculpa, peraí que saiu a minha tela. O seno a gente marca em pé. Seno de 90, seno a gente marca em pé. Então, a gente faz o ângulo, projeta aqui em cima e vê quanto deu essa distância aqui. Essa distância vertical vai ser o seno. Se eu quero 90 graus, a projeção vai ficar em cima. Ah, tá fazendo a tabelinha? Não tem problema. Faz a tabelinha então. Eu já sei que é 1, 2, 3, eu já sei que é 3, 2, 1. Isso aí eu ensinei no curso de trigonometria de abril. Todo mundo sobre 2 com raiz em 2 e 3. Eu nunca sei se a primeira linha da tabela é seno ou cosseno, daí para mim a tabela não resolve. Tá? A tabelinha que a colega está falando, deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho aqui. Não, eu não tenho aqui a tabelinha. Eu tinha do semestre passado. Deu, Luísa? Seno de 91, concorda? Vou pegar na internet. Não precisa, calcula na calculadora. É isso que eu vou ensinar agora para vocês, tá? Para mostrar para os colegas a tabelinha. A tabela é essa aqui, ó. A tabela que a gente está falando é essa aqui, ó. Se alguém nunca viu. É essa aqui, né? É que aqui eu tenho que fechar a página. Bem assim. Eu já sei que é 1, 2, 3. Eu já sei que é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 com raiz em 2 e 3. Essa é a frasezinha. Só que qual é o problema dessa tabela? Só tem ângulos de 30, 45 e 60 graus. Não tem outros. Aí, se tiver outros, o que faz? Chora ou usa a calculadora para calcular esses caras, certo? Então, eu tenho duas medidas aí que eu conheço. Ó. Seno de... Nem tem seno de 90 aqui. Não tem seno de 90. Pois é, agora que eu me toquei. Não tem. A tabelinha não tem seno de 90. Seno de 91, vou pegar um outro aqui, ó. Vou pegar cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Deixa eu colocar aqui embaixo, depois eu vou comentar. Fazer cosseno de 30. Tá? Cosseno de 30 graus aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E aí eu aproveito para fazer esse comentário, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Cadê minha tela? Aqui foi lá para baixo. Aqui, voltei. Vamos aprender como eu calculo isso na calculadora, que esse é o objetivo, tá? E aí não precisa mais usar a tabelinha, pode usar, mas depende da situação. Bom, o ângulo que eu quero calcular está em que unidade de medida? Graus, é 90 graus. Então, a minha calculadora precisa estar com o Dzinho ali no modo de exibição. A calculadora de vocês está com o D aqui em cima? Se sim, beleza. Se não, coloquem no modo de graus. Eu vou lá colocar porque a minha tá G. 1, 2, D, que é graus. Agora aqui tá em cima no modo D. Todo mundo colocou a calculadora no modo de graus? Tá com o Dzinho ali em cima? Beleza, então vamos calcular seno de 90. Eu venho aqui e coloco seno de 90. Não preciso colocar o graus, não preciso colocar nada, porque a minha calculadora já está setada
para trabalhar com graus. Então, quando eu colocar seno de 90, o resultado vai ser 1, porque a minha calculadora já está em graus, certo? Então, basta eu colocar seno de 90 com a calculadora em D, escrever lá seno de 90, o 9 e o 0 e o igual. Vai me responder 1 como resultado. Todo mundo conseguiu calcular seno de 90 graus? Sim? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Graus. Xande, pra mim ficou mudo. Ficou mudo o quê? Ah, tá, já voltou. A tua voz do nada parou, não sei se foi só comigo. Voltou agora? Voltou? Agora voltou. Queria Então te tá. fazer uma pergunta, Pode porque fazer. eu fui ver o seno de 90 em radiano e dá 0,89. Não tem como mostrar, tipo, na forma de fração? Seno de π sobre 2, você colocou? O que deu 0,89? Foi o seno de 90, eu sei que é π sobre 2, mas na calculadora deu 0,89. Aí vai ficar sempre com um número assim, Tá, decimal? só um pouquinho. Seno de π sobre 2. Não. Você colocou a calculadora em rad e calculou seno de π sobre 2, foi isso? Não, seno de 90. Botei 90 só. Só um pouquinho. Seno de 90. Tá, acontece por... Ó, aqui, por que deu 0? Eu já vou falar sobre isso, mas aqui tá errado, tá? Porque a calculadora, para dar 0,89 é porque a calculadora tá em radianos, daí não faz sentido calcular seno de 90. Ah, e tem que tá, entendi. Tá. Entendeu? Uhum. Era isso que eu ia comentar agora. O que acontece é assim, ó, a pergunta que a colega fez foi a seguinte, ó. Se eu quero calcular seno de 90 desse jeito aqui, a minha calculadora tem que estar com o D, porque a unidade do ângulo que eu estou usando está em graus. Então, tem que estar no D. E aí eu faço seno de 90, que deu 1. Tá? Entendeu o que você fez de errado, Luísa? Eu Na não verdade, posso... eu tinha feito certo com grau e depois eu fui fazer com rádio só para testar como é que ia ficar. Sim, Aí... não, eu vou explicar com rádio, mas se deu 0,89 é porque você estava com a calculadora em radianos e escreveu seno de 90. não faz sentido nenhum. O que está errado. Sim. Tá? Sim. O que está errado. Uhum. Se fosse, que é aí que a gente vai usar a calculadora em radianos. Por exemplo, coloquem a calculadora de vocês em radianos, tá? Então, eu vou apertar o 2. Aqui em cima vai aparecer um R. Vamos supor que eu quero calcular seno de 90, mas a minha calculadora está em radianos. Então, eu não posso calcular seno de 90. Eu tenho que colocar seno da unidade equivalente a 90 graus em radianos. 90 graus em radianos é quanto? Π sobre 2. Então, eu tenho que colocar seno de π sobre 2 e a minha calculadora precisa estar em rad. Luísa, eu vou fazer essa conta, ó. Minha calculadora está em radianos, seno de π sobre 2. Π sobre 2 em radianos é a mesma coisa que 90 graus, só que a minha calculadora está em rad, então eu tenho que colocar a unidade angular em rad. E aperto igual. Agora fechou. Deu 1, tá vendo? Então, essa é a diferença entre esses modos de exibição. Se tiver com D, eu tenho que colocar a minha unidade em graus. Se tiver com R, eu tenho que colocar a minha unidade em radianos. Aí vai depender do número que você recebeu. Se você recebeu π sobre 2 radianos, tem que fazer seno de π sobre 2 com a calculadora em radianos, tá? Aí a pergunta que você fez antes, que era isso que eu queria comentar. Aqui, ó. A sua pergunta. Coloquem a calculadora em graus de novo, por favor. Em graus, tá? E calculem cosseno de 30 graus. Cosseno de 30. Calcularam? Dá isso aqui, 0,86. Conseguiram fazer aparecer isso? Calculador em D, cosseno de 30 é igual a 0,8666. Apareceu?
Apareceu de mais gente? Sim? Conseguiram calcular aí? Ok. Sua pergunta, Luísa, dá para fazer aparecer raiz de 3 sobre 2? Não. Não, porque ela não é. Essa calculadora não tem visor natural. Então, por que vai aparecer assim? Toda vez que a sua resposta for raiz de 3 sobre alguma coisa, como é aquela tabelinha que a gente estava mostrando ali antes, ó. Toda vez que a resposta de um seno, de um cosseno, de uma tangente tiver essas raízes aqui, a minha calculadora não vai conseguir mostrar o formato como raiz. Ou não vai conseguir mostrar o formato como π sobre alguma coisa, que foi o que você perguntou antes. Ela não consegue fazer isso por conta do visor dela. Eu respondi a tua pergunta, mas não é uma resposta boa, né? Porque seria melhor se ela... Fiquei pensando, né? Sim. Vai que esquece que 0,86 é raiz de 3 sobre 2. É. E aí na prova tem que botar... Com a forma de raiz, né? Uhum. Esse é o problema. Então, assim, ela, por ser uma calculadora com visor que não é natural, ela não mostra o resultado. Então, isso aqui é aproximadamente 0,66, digamos assim. Quer ver? Ó, eu vou fazer raiz de 3 sobre 2 para mostrar que é aquele número. Raiz de 3 dividido por 2. A raiz ele vai tirar só do 3, tá? Porque eu não botei parênteses. Ó, 0,866, tá vendo? Uhum. Então, infelizmente, a tabela serve ainda, essa tabelinha azul, justamente porque ele não é capaz de dar a forma irracional do número. Por quê? Porque raiz de 3 é irracional. Quem estava na nossa aula lá de matemática básica, vamos lembrar. Raiz de 3 é um número irracional. E a calculadora não consegue representar números irracionais. Essa calculadora, tá? Então, ela não consegue exibir a resposta dessa forma. Deixa eu tentar fazer uma calculadora que tem visor natural para ver como é que fica. Eu não lembro se ela vai mostrar. A minha calculadora já está em D, tá? E aí eu vou fazer cosseno de 30. Ó. Uhum. Nossa. Vendo? Aí ela mostra. Ela mostra. Assim, o visor natural é uma grande vantagem, né? Só que por que eu dou o curso com essa aqui mais simples? Porque é o que os meus alunos chegam. Eles chegam na hora e tem essa. Talvez agora, com o visor natural, já esteja mais ou menos no preço, assim, equivalente. Mas aí os alunos chegam lá. Então, quem tem essa... Eu falei isso no primeiro dia, né? Quem consegue se virar com essa divisor natural vai tirar de letra, porque ele vai responder na forma irracional. Porque ele consegue fazer isso. Ele tem mais memória, então ele consegue armazenar quanto que é raiz de 2, quanto que é raiz de 3, porque ele já sabe que isso vai ser útil lá na trigonometria, né? Para calcular seno e cosseno. Por isso. Mas infelizmente a de vocês não mostra desse jeito. Eu tava pensando uma coisa agora. Ali a tabelinha, eu não lembro se dá para usar com, por exemplo, 30 e 150. É os mesmos valores, né? De seno, cosseno. Às vezes muda o sinal, né? Tá. O seno é igual, o cosseno muda de sinal. Na Por isso verdade, que tem o sinal a tabela só tem um pedacinho, porque se você tem essa medida dos 3 ângulos aqui, você consegue fazer esse mais 90, esse mais 180, consegue fazer. Deixa eu mostrar para vocês uma figura, eu vou mandar para vocês, tá? Uma figura que eu passo para os meus alunos, como você falou, eu não sei ver qual é né? Por exemplo, quando for raiz de 3 sobre 2. Deixa eu passar para vocês aqui uma figura que eu mando para os meus alunos. Deixa eu achar onde tá. Mas tá aqui na disciplina de cálculo 2. Eu andei apagando, deixa eu ver se ela tá aqui. Ela estava aqui nas imagens. Porque é uma figurinha que usa muito e dá para e ela tem mais informações também. Deixa eu... Aqui ela não tem. Não, tá nas coisas do... Nas coisas do curso do ano passado, do semestre passado, deixa eu mostrar. Porque essa tabela que que eu tô conversando com a Luísa ali, ela é uma tabela bem útil, só que ela só tem essas 3 medidas e ela não tem as conversões para radianos. Então, eu vou usar minha calculadora, mas não vai responder raiz de 3 sobre alguma coisa, né? Então, deixa eu mandar aqui para vocês, eu não sei se eu consigo colar no chat.
Mas deixa eu achar aqui a figura. Você. Não, não dá. Mas eu vou mostrar a figura, depois eu coloco lá no site, se for o caso. A figura é essa aqui, ó. Ó, dê uma olhada aí nessa figurinha. Deixa eu só colocar ela aqui. Estão vendo as figurinhas que eu tô mostrando aí no círculo trigonométrico? Eu mando para você, eu depois coloco lá no site, tá? Essa figurinha, o que ela faz? Ela mostra a conversão de graus em radianos. Então, por exemplo, aqui, ó, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6, que foi o que a gente converteu. Então, os principais ângulos, ela mostra a medida angular, a medida em radianos, por exemplo, 180 graus é π radianos, e aqui ela mostra associado a cada ângulo um par ordenado. A primeira medida é a medida de cosseno, porque cosseno a gente mede na horizontal, e a segunda medida é a medida do seno. Tá? Então, Luísa, essa figurinha aqui é uma figurinha que eu passo para os meus alunos, depois eu coloco lá no site para vocês baixarem, eu peguei na internet, tá? Não fui eu que fiz essa figura. Mas é uma figura bem útil por isso, tá vendo que ela converte tudo? E ela dá a medida do cosseno e do seno na forma com fração, com uma raiz de 2, aquela bem do jeito que a gente quer quando a gente precisa trabalhar com a forma inteira do número, não a forma aproximada, tá? Depois eu compartilho lá no site a figurinha, coloco lá no site o link, mas eu peguei na internet, tá? Não fui eu que fiz, não. Bom, vamos voltar aqui então. Então, o que essa função modo faz? Permite que a gente faça conta em graus e em radianos. Aqui a gente fez só o cálculo em graus e agora a gente vai calcular algumas medidas em radianos, certo? Então eu vou aproveitar essa aqui que a colega pediu ali antes. Então eu vou colocar minha calculadora, façam aí comigo. Eu vou colocar minha calculadora em radianos agora, vou apertar 2. Aqui em cima tem um Rzinho. Eu vou calcular seno de π sobre 2, porque π sobre 2 é uma medida angular em radianos, e eu sei que π sobre 2 é equivalente a 90 graus. Então, eu vou colocar seno. Como é π sobre 2, para ter certeza que ele vai fazer seno da divisão, eu colocaria o parênteses, tá? Então, seno de π dividido por 2. Eu escrevi o ângulo em radianos. Fecho parênteses e aperto igual. Resposta 1. Conseguiram calcular seno de π sobre 2 em radianos e a resposta dessa função trigonométrica ser igual a 1? Deu certo? Apareceu 1 como resultado? Sim? Tá? Então, dá para calcular quando a gente tem a medida em ângulos ou quando a gente tem a medida em radianos. Vamos ver se vocês entenderam como é que faz. Vou colocar mais 2 exemplos aqui. De outra cor, porque eu estou trocando cores aqui hoje. Deixa eu ver o que eu tinha feito aqui. Vocês conseguem calcular para mim quanto que é cosseno de π sobre 6? Π sobre 6 em radianos é 30 graus. A gente fez essa conversão antes, tá? Aqui, ó. Π sobre 6 é a mesma coisa que 30. Então, a gente já tinha feito essa conversão antes. Quanto que é seno de π sobre 3? Coloquem ali no chat. π sobre 6, perdão. Coloquem ali no chat para mim. Com a calculadora em radianos, calculem quanto é cosseno de π sobre 6. Para eu saber se vocês estão conseguindo se localizar. Depois a gente faz um intervalinho. (0,87). É isso mesmo, pessoal? Tá certa a resposta da Luísa? De vocês deu isso? Esse 87 a gente está arredondando, né? É 866 e depois tem mais casas. Vamos ver. Cosseno, abre parênteses, π sobre 6. π sobre 6. Fecha o parênteses, 0,866 aproximadamente, tá? Então, a resposta exata é raiz de 3 sobre 2, mas infelizmente a nossa calculadora não responde isso. 2 cálculos bem rapidinhos agora, vamos ver. Eu quero ver realmente se vocês conseguem fazer esse cálculo, tá? Então, agora eu quero que vocês calculem seno, outra medida, né?
eu quero que vocês calculem tangente de 22 graus e eu quero que vocês calculem seno de 7π sobre 9, que eu nem sei quanto é isso em graus, radianos. Aproximadamente com 3 casas decimais depois da vírgula, sempre arredondando. Podem escolher qual que vocês querem fazer primeiro. Eu quero que vocês coloquem no chat para mim quanto que é tangente de 22 graus e quanto que é seno de 7π sobre 9 radianos. Tangente 0,40. Ok. E o seno? Deixa eu ver. Calculadora em graus. Tangente de 22. 0,40 com 2 casas, o 4 não soma, né? Então 0,40, certinho. 0,40. E seno de 7π sobre 9 radianos. Zero 0,62 ou 64, vamos ver. Seno. Como tem alguma coisa dentro do seno, eu colocaria parênteses, tá? 7π, pode colocar 7 vezes π ou 7π, tá? Ele vai fazer a conta do mesmo jeito. Dividido por 9. 0,0... Opa, tá. O que eu fiz de errado? Alguém consegue me dizer? Por que a minha resposta não deu igual a de vocês? Ali, né? Tá em grau. grau. Eu esqueci de mudar. Radianos. Que tá no modo estatístico. Eu vou tirar do modo estatístico para conseguir usar. Se a minha calculadora estava no modo estatístico, tá? Aí não dá para usar o para cima e para baixo. Eu tirei do modo estatístico por isso. Seno de 7π sobre 9. 0,64 aproximadamente. Ok. Então eu consigo fazer essa conversão de um número para o outro, certo? Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Ok. Eu vou fazer um intervalinho, certo? De 10 minutinhos. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês tomassem uma água aí e tal. E eu queria que vocês convertessem para mim, usando aquela regra de 3, né? Usando o fato de que eu sei que 180 graus equivale a π radianos. Usando essa informação, eu gostaria que vocês convertessem quanto é 22 graus em radianos e quanto é 7π sobre 6 radianos em graus. Medida em graus, tá? Então, 10 minutinhos, agora são 8h10. Deixa eu parar aqui a gravação. Parei.